Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos estudar a indução eletromagnética. A indução eletromagnética, que é um dos fenômenos mais importantes dentro do eletromagnetismo, foi um fenômeno observado inicialmente no ano de 1831, independentemente pelos físicos Michael Faraday e Joseph Henry. Eles verificaram, a partir de uma certa experiência, na qual eles faziam variar a intensidade da corrente elétrica através de solenoides enrolados em um núcleo de ferro, verificando então que a partir da variação da intensidade dessa corrente elétrica, era capaz de produzir uma corrente elétrica induzida em um enrolamento secundário. Aqui nessa figura o que nós temos é uma representação de uma experiência similar à que foi feita por Michael Faraday na descoberta da indução eletromagnética. Bom, essa experiência ela constitui-se de dois enrolamentos de fios, dois solenoides, sendo que um deles encontra-se ligado em uma fonte de tensão. O outro solenoide ele está ligado em um galvanômetro, que é um dispositivo que é capaz de acusar intensidade de corrente elétrica. Esse galvanômetro ele era analógico com um ponteiro indicando os sentidos de corrente elétrica. No meio nós temos ali um núcleo, um anel de ferro, no qual esses enrolamentos estão colocados. Então o que ele verificava é que no momento em que ele produzia ou desligava a corrente elétrica naquele enrolamento que possui a fonte, o que acontecia no momento em que a corrente era ligada ou desligada, era que o galvanômetro no enrolamento do outro lado acabava então acusando o aparecimento de uma corrente elétrica. Então, a partir do momento em que a corrente estava variando do lado esquerdo, ou seja, do lado onde está ligada a fonte de tensão, surgia uma corrente elétrica induzida no enrolamento secundário a partir dessa variação da corrente, então. Aqui na próxima figura que nós temos é um outro exemplo de uma experiência simples, na qual pode-se verificar o aparecimento de uma corrente elétrica induzida em um solenoide. Então, o que nós temos é um solenoide, ou uma bobina, uma espira, né, um fio condutor enrolado em forma circular, no qual está ligado também um galvanômetro. Nas proximidades desse solenoide é colocado um ímã. E esse ímã, então, o que você faz é produzir um movimento relativo entre o ímã e a espira. No momento em que você desloca o ímã em relação ao ímã, aproxima ou afasta, o galvanômetro também acaba acusando uma corrente elétrica induzida. Tanto com o afastamento quanto com a aproximação do ímã em relação à espira, surge uma corrente elétrica induzida nesta. Na nossa próxima figura, o que nós fazemos é manter o ímã estático, o ímã parado, e movimentar a espira em relação ao ímã. No momento em que você aproxima ou afasta a bobina em relação ao ímã, o galvanômetro também acusa o aparecimento de uma corrente elétrica induzida. É importante verificar que no momento em que você altera o sentido de movimento relativo entre a espira e o ímã, o sentido da corrente elétrica induzida, mostrado pelo galvanômetro, também troca de sentido. No momento que você aumenta a velocidade de aproximação entre a bobina e o ímã, acontece um aumento na intensidade da corrente elétrica induzida também. Agora a gente vai dar uma olhada no conceito de fluxo do campo magnético. O conceito de fluxo de campo é um conceito que foi inventado inicialmente pelo físico Michael Faraday. Ele imaginava que tanto o campo magnético quanto o campo elétrico eram substâncias fluidas a partir do espaço, ou seja, eram substâncias materiais, então a variação desse campo magnético ou desse campo elétrico poderiam ser compreendidos a partir da ideia de fluxo, sendo que fluxo é a ideia de alguma coisa que está escoando através de alguma área, através de alguma superfície. Então, a partir desse conceito, a partir da ideia de fluxo de campo magnético, foi que o Faraday, então, enunciou a lei da indução eletromagnética. Então, aqui na nossa figura, a gente tem um exemplo, né, uma ilustração que pode nos dar mais ou menos uma ideia de fluxo. Se nós imaginarmos que essas linhas de campo magnético são linhas de alguma coisa que está escoando através desse anel, através dessa espira, a gente pode pensar que quanto maior for o número de linhas por unidade de área que estão passando através desse anel, maior será o fluxo do campo magnético através dessa superfície. Então, a partir do conceito de linhas, imaginamos o conceito de fluxo do campo magnético, que não é uma coisa material, mas nós podemos pensar dessa forma para compreender, então, essa ideia de fluxo. Então, nesse nosso próximo desenho, o que nós fazemos é representar uma superfície de área A, pode ser o nosso solenoide, a nossa espira circular, com uma certa área A, e a partir dessa superfície, a partir desse plano dessa superfície, nós também definimos um vetor normal a ela, ou seja, um vetor que faz um ângulo de 90 graus com relação à superfície plana do solenoide ou dessa espira.
E ali nós temos também nessa região um vetor campo magnético representado pelo B, que está, no caso, atravessando essa superfície, formando um ângulo igual a θ com relação a esse vetor normal ao plano dessa superfície dessa espira aí. Então, o que nós vamos ter, aí uma ideia para o fluxo, então, do campo magnético através dessa espira, é uma coisa que vai depender da intensidade do campo magnético, ou seja, do B. Quanto maior for a intensidade do campo, a gente imagina que maior vai ser a quantidade de linhas que estarão atravessando essa superfície. Vezes a área dessa superfície plana, quanto maior for essa superfície, maior será o fluxo através dela também, e isso também acaba dependendo do ângulo formado entre aquele vetor N, aquele vetor normal à superfície, e o vetor campo magnético. Bom, a dependência, então, desse ângulo pode ser vista muito claramente quando nós tivermos a situação na qual, por exemplo, esse ângulo é igual a 90 graus. No momento que esse ângulo for igual a 90, o que nós temos é o seguinte: essas linhas de campo magnético que estão representadas ali pelo nosso vetor B, elas não atravessam a superfície daquele solenoide, daquela espira. Portanto, nós temos aí a ideia de que o fluxo do campo magnético através dela será igual a zero. Então, é por isso que existe aquele termo cosseno de θ. Quando o ângulo for igual a 90, o cosseno é igual a zero, então não há um fluxo através dessa espira. No momento em que nós temos um ângulo formado igual a 0 graus, aí esse fluxo será máximo, porque a inclinação dessas linhas de campo com relação à superfície vai dar que todas elas atravessam integralmente através da superfície, portanto o fluxo será maior no momento em que o ângulo formado entre o vetor normal e o vetor campo magnético for igual a zero. E agora a gente vai dar uma olhada numa lei muito importante da indução eletromagnética, que é a lei de Faraday. Faraday? Esse nome não me é estranho. Realmente, o nome do Faraday ele já acabou aparecendo nos nossos estudos da eletricidade. Na verdade, o Faraday ele era um físico, um cientista, que tinha noções muito intuitivas a respeito desses conceitos. Ele enunciou tanto a eletricidade quanto o magnetismo em termos do conceito de linhas de campo ou linhas de indução. Ele imaginava, então, que esse campo elétrico ou campo magnético eram coisas fluidas através do espaço. Então, nós já vimos, sim, o nome dele no estudo da eletricidade. A lei de Faraday, que nós nos referimos agora, ela se trata, então, da indução eletromagnética. Tá? Então, o que nós temos aqui na sequência é a fórmula, tá? No caso, é o enunciado para a lei de Faraday, que diz que a força eletromotriz induzida em uma espira devido à variação de um campo magnético é igual ao negativo da variação temporal desse fluxo. Força eletromotriz induzida significa uma tensão induzida, já que no momento em que você está produzindo um movimento de um ímã em relação a uma espira, acaba surgindo uma corrente elétrica induzida nesse circuito, é preciso também que haja uma força eletromotriz induzida, porque sem força eletromotriz, ou seja, sem energia, os portadores de carga não se movimentam. Para um solenoide com N espiras planas, então nós teremos que a força eletromotriz induzida vai ser igual a N vezes a variação temporal do fluxo do campo magnético. O sinal negativo que aparece ali na frente, naquele termo direito da expressão da lei de Faraday, ele se deve ao sentido dessa força eletromotriz induzida. Isso é um enunciado que se refere mais à lei de Lenz, que nós veremos daqui a pouco. Ele diz que a variação do fluxo do campo magnético, ele acaba produzindo uma força eletromotriz induzida que se opõe a essa variação do fluxo. A unidade de medida de força eletromotriz induzida é o volt, já que nós estamos falando de tensão, força eletromotriz de maneira geral. Então, no sistema internacional, a unidade de medida para isso é o volt, que nós já vimos em aulas anteriores. Então, como nós vimos, a lei de Faraday, ela diz que a força eletromotriz induzida num circuito, ela depende da variação temporal do fluxo do campo magnético através dessa espira. Então, isso está relacionado com aquilo que nós vimos no começo, que no momento em que você aproxima ou afasta um ímã, por exemplo, em relação a um solenoide, acontece uma força eletromotriz induzida, ou seja, uma corrente elétrica induzida. Isso se deve ao fato de que no momento que você aproxima ou afasta um ímã em relação a um solenoide, a uma espira, acontece que o número de linhas de campo magnético através desse circuito acabam variando. Quanto maior for a variação temporal desse fluxo do campo magnético, maior será a força eletromotriz induzida. Portanto, por exemplo, quanto mais rápido você aproximar ou afastar um solenoide de um ímã ou de uma espira, o que vai acontecer então é uma maior intensidade da força eletromotriz induzida, pelo fato de que a variação do fluxo do campo magnético está acontecendo mais rapidamente.
Então agora o que a gente vai olhar na sequência é a lei de Lenz. A lei de Lenz recebe esse nome em homenagem ao físico Heinrich Lenz e agora a gente vai conhecer um pouco mais a respeito dele. Físico nascido em Dorpat, Rússia, hoje Tartu, Estônia. Heinrich Friedrich Emil Lenz, especialista em magnetismo, determinou a lei do sentido das correntes induzidas, a Lei de Lenz, 1833. Estudou teologia, química e física e tornou-se professor na Academia de Ciências de São Petersburgo, 1836. Pesquisou a condutividade de vários materiais sujeitos a correntes elétricas e o efeito da temperatura sobre a condutividade. Além dos estudos com a lei de Lenz, que permite predizer a direção de uma corrente induzida em qualquer circunstância, também estudou o calor produzido pela corrente ao passar em um condutor, formulando uma lei que hoje é conhecida pelo nome de Lei de Joule. Também lhe é acreditada a descoberta da reversibilidade das máquinas elétricas. A lei de Lenz, o que ela faz basicamente é colocar aquele sinal de menos que existe na frente do termo direito da lei de Faraday. O que aquele sinal de menos está dizendo é que a força eletromotriz induzida que surge num circuito devido à variação temporal do fluxo de um campo magnético através dele é uma coisa que se opõe a essa variação do fluxo. Então, a corrente elétrica induzida num circuito gera um campo magnético que se opõe à variação do fluxo magnético que a induz. Então, no momento que você tem um fluxo de campo magnético variável através de uma espira, o que vai acontecer é que nessa espira vai surgir uma corrente elétrica induzida. Essa corrente elétrica induzida, ela vai acabar gerando o seu próprio campo magnético, porque nós já vimos que corrente elétrica num fio gera o seu próprio campo. Então, a corrente elétrica induzida vai acabar gerando um campo magnético que, na verdade, ele vai se opor à variação do fluxo do campo magnético. Então, o que acontece é que a corrente elétrica induzida, ela se opõe, ela acaba produzindo efeitos que se opõem à variação do fluxo que a está produzindo. Então, o que se observa é que se o fluxo estiver aumentando através da espira, o que vai acontecer é que vai aparecer, então, um campo magnético induzido, devido a essa corrente induzida, que vai se opor ao campo magnético externo variável, ou seja, vai aparecer um campo magnético induzido com sentido contrário ao campo variável. Então, com o fluxo do campo externo variando através da espira de tal forma que esse fluxo está aumentando, o que acontece é que a corrente induzida, ela surge tentando fazer esse fluxo diminuir, ou seja, ela produz um campo induzido de tal forma que ele aponta, então, no sentido contrário ao do campo externo que está variando. No momento que nós tivermos um fluxo diminuindo através da espira, o que vai acontecer, então, é que essa corrente induzida, ela vai produzir um campo induzido no mesmo sentido do campo externo variável. Então, pelo fato de que a lei de Lenz diz que a corrente induzida, ela surge sempre tentando se opor à variação do fluxo, no momento em que o fluxo através da espira estiver diminuindo, o que acontece é que a corrente induzida vai produzir um campo induzido, de tal forma que ele vai tentar fazer esse fluxo aumentar, já que ele está diminuindo, ou seja, também apontando num comportamento contrário, né? Já que está diminuindo, vai tentar fazer aumentar. Então, o que acontece é que a partir do sentido do campo induzido que surge numa espira, a partir dessas considerações de aumento ou diminui, é que a gente vai acabar então achando qual será o sentido da corrente elétrica induzida num circuito. Então o que nós temos aqui é o que acontece no momento em que você tenta realizar uma aproximação relativa entre um ímã e uma espira. No momento que você faz isso, um movimento relativo entre esses dois, vai acontecer uma variação do fluxo do campo magnético através dessa espira. Portanto, vai surgir uma corrente elétrica induzida. Então, o que nós temos quando acontece uma aproximação relativa entre esses dois é que o fluxo do campo magnético através da espira está aumentando, pelo fato de que quanto mais próxima essa espira estiver em relação ao ímã, maior será o número de linhas de campo magnético que a estão atravessando, portanto o fluxo aumenta. Então nós acabamos de ver que a corrente elétrica induzida, ela se opõe a essa variação do fluxo. Então o que ela vai tentar fazer é esse fluxo diminuir. Portanto, ela vai gerar um campo magnético de sentido contrário ao do campo magnético produzido pelo ímã. Então o que a gente pode ver aqui na figura
é que existe um campo magnético que está sendo produzido pela espira devido à corrente induzida, que se opõe ao campo produzido pelo ímã. Então, nós temos o campo produzido pelo ímã indo em direção à espira, pelo fato desse campo do ímã estar aumentando através da espira, a corrente induzida vai produzir um campo que se opõe a esse campo variável externo, no sentido de tentá-lo fazer diminuir. O que a gente tem no próximo desenho, na nossa próxima figura, é que a gente está gerando ali um afastamento relativo entre a espira e o ímã. Nessa situação do afastamento relativo, acontece então que o campo através da espira, o fluxo desse campo está diminuindo. Portanto, é variação de um fluxo de campo magnético na espira, então vai surgir uma corrente induzida. Só que pelo fato do fluxo estar diminuindo, o que vai acontecer é que o campo induzido vai tentar fazê-lo aumentar. Então, pelo fato de que nós estamos ali gerando um afastamento, o que acontece é que o campo induzido produzido pela corrente vai tentar gerar um fluxo que aumenta através dessa espira, portanto, apontando no mesmo sentido deste, tentando fazer então com que ele aumente. Então, nós vamos ver de que forma que é possível determinar o sentido da corrente induzida a partir desse campo induzido, então. Na verdade, a lei de Lenz, ela é uma consequência do princípio da conservação da energia. Então, o que acontece, o que nós podemos perceber a partir dos desenhos, quando você tenta aproximar um ímã em relação a uma espira, é que ela vai acabar produzindo uma corrente induzida, então, que gera um campo, que vai produzir uma repulsão entre a espira e o ímã. Então, no momento em que você tenta realizar uma aproximação, essa corrente induzida vai gerar uma repulsão entre o ímã e a espira. Então, no nosso próximo desenho, a gente percebe que se a gente tentar gerar um afastamento entre a espira e o ímã, o que acontece é que esse campo induzido vai tentar gerar, então, uma atração. Então, um efeito é sempre o contrário do que acontece com a variação do fluxo. Se você tenta aproximar espira e ímã, o que acontece é um efeito que gera uma repulsão. No momento que você tenta afastá-los, gera um efeito, então, de atração. Então, isso acontece devido ao princípio da conservação da energia. Se nós pensarmos num dispositivo como o da figura que nós temos a seguir, no qual nós temos uma correia de ímãs passando através de uma espira, se o que acontecesse fosse o contrário, ou seja, se eu tentasse gerar um afastamento, a corrente induzida também produziria o mesmo afastamento, então se eu tentasse, por exemplo, deslocar aqueles ímãs no sentido deles se afastarem com relação à espira, a corrente induzida continuaria gerando esse afastamento e essa correia aí de ímãs ia ficar se movimentando infinitamente. Se eu tentasse colocar os ímãs para dentro, no sentido para dentro da espira, e a corrente induzida também ajudasse nisso, gerasse uma atração entre eles, então também ia gerar um movimento contínuo, um movimento perpétuo naquele nosso dispositivo, portanto constituiria um moto perpétuo, que é um dispositivo que viola a lei da conservação de energia da termodinâmica. Portanto, a lei de Lenz ela é uma consequência clara do princípio da conservação de energia. Se você tenta aproximar as coisas, o efeito é de gerar uma repulsão. Se você tenta afastar, o efeito é de gerar uma atração, justamente para que não se pudesse construir dispositivos como esse, que gerariam energia infinitamente a partir de nenhuma outra fonte. Na sequência que nós teremos é uma demonstração da determinação do sentido da corrente elétrica induzida em duas espiras, a partir do sentido da variação do fluxo do campo magnético através delas. O que nós temos aqui, então, é um fio condutor que está sendo percorrido por uma corrente elétrica de intensidade I, cuja intensidade está aumentando com o decorrer do tempo. À medida que o tempo passa, a intensidade dessa corrente fica cada vez maior. E temos nas proximidades desse fio condutor duas espiras E1 e E2, duas espiras condutoras de áreas iguais e de mesma resistência elétrica. Então, nós observamos que à medida que a intensidade da corrente nesse fio condutor vai aumentando, o que acontece é que o campo magnético produzido por essa corrente também aumenta com o decorrer do tempo. Basta nós lembrarmos que a intensidade do campo magnético produzido por um fio condutor é diretamente proporcional com a intensidade da corrente. Então, devido a isso, nós teremos fluxos de campo magnético aumentando através das espiras E1 e E2, porque o campo magnético nessa região aumenta à medida que o tempo passa. Então, pela regra da mão direita, da determinação do sentido do campo magnético em torno de um fio condutor, nós vemos que na nossa espira E1, o campo magnético que aumenta, o fluxo desse campo magnético aumentando, é de um campo que sai em relação ao plano da espira. E para a espira E2, esse campo magnético que está aumentando é um campo magnético que aponta, então, para dentro do plano da espira. Então, devido à regra que nós temos da lei de Lenz, que a corrente elétrica induzida ela produz um campo
que se opõe ao campo variável no momento em que esse fluxo através da espira estiver aumentando, como nas duas espiras o fluxo aumenta, a corrente induzida vai produzir então um campo magnético que está entrando no plano da espira E1 e saindo no plano da espira E2. Portanto, então, a partir desse campo magnético induzido nas duas espiras, a partir da regra da mão direita para o campo magnético em uma espira, nós determinamos então o sentido da corrente elétrica induzida nas duas espiras. Então, o sentido da corrente elétrica induzida na espira E1 será o sentido horário e o sentido da corrente elétrica induzida na espira E2 será o sentido anti-horário. E agora a gente vai dar uma olhada em força eletromotriz de movimento. Esse tipo de força eletromotriz, ele é produzido a partir do movimento de um condutor colocado em uma região onde existe um campo magnético. Então, não é a partir da variação do fluxo do campo magnético através de um circuito fechado. É a partir do movimento de um condutor, que não é fechado, numa região onde existe um campo magnético, como nós temos no nosso exemplo aqui. Aquilo que está representado de verde na nossa figura é uma barra condutora, que está realizando um movimento perpendicular na direção fazendo 90 graus, com um campo magnético que existe naquela região, que está sendo representado por aquelas setas que estão na vertical apontando para cima, são as linhas de indução daquele campo magnético. Então, no momento em que você tiver esse fio condutor, essa barra condutora, em movimento nessa região onde existe esse campo magnético, vai surgir então uma força eletromotriz entre as extremidades dessa barra condutora, que tem um comprimento igual a L. E ela se desloca com uma velocidade v nessa região. Então, a força eletromotriz induzida, o seu valor será igual ao produto do comprimento desse condutor que está imerso no campo magnético, vezes a sua velocidade, vezes a intensidade do campo magnético que existe naquela região. Essa força eletromotriz induzida num condutor em movimento, numa região onde existe um campo magnético, ela aparece devido a um efeito que é a redistribuição de cargas nesse condutor, no momento em que ele é colocado numa região onde existe um campo magnético, estando em movimento nesse campo. Então, aqui nós temos uma figura que mostra em duas etapas o que aconteceria com supostos portadores de cargas livres positivos nesse nosso condutor. Então, o que está representado ali é um condutor, um portador de carga positiva, Q, uma carga pontiforme, que está então naquele nosso condutor. Então, devido ao fato do condutor estar em movimento nessa região onde existe um campo, esse portador de carga ele está em movimento, então, no campo magnético. Nós sabemos que cargas elétricas em movimento, numa região onde existe um campo, elas sofrem a ação de uma força magnética. A partir da regra da mão direita para determinar o sentido dessa força, então nós chegaremos à conclusão que a força sobre essa carga apontará para a extremidade de baixo do condutor, fazendo então com que esses supostos portadores de cargas livres positivos no condutor se desloquem até essa extremidade de baixo. À medida que isso vai acontecendo, que uma grande quantidade de cargas vai se deslocando até essa extremidade, então nós ficaremos com o que acontece ali na segunda parte, na segunda metade do nosso desenho. Você vai ter então um acúmulo de cargas positivas na extremidade de baixo desse condutor, sobrando então um excesso de cargas negativas na parte de cima. Isso vai acabar gerando um campo elétrico uniforme nesse condutor entre as suas extremidades. Então, esse campo também vai acabar gerando uma força elétrica sobre essa carga positiva, de tal forma, então, que essas cargas vão acabar se equilibrando. E o equilíbrio entre a força elétrica e a força magnética vai acabar dando, então, aquela expressão para a força eletromotriz, que é igual ao comprimento do condutor, vezes a sua velocidade, vezes a intensidade do campo magnético. Fazendo as expressões igualando força elétrica igual a força magnética, nós chegamos àquela expressão, então, para a força eletromotriz induzida de movimento. Um exemplo de um condutor em movimento numa região onde existe um campo magnético são os aviões. Os aviões, eles apresentam, a sua superfície ela é condutora, então a gente pode considerar que as extremidades, a distância que separa as duas asas dos aviões como sendo um longo condutor e está em movimento na região do campo magnético terrestre. Então, dependendo da direção formada pelo campo magnético, vocês vão ter uma força eletromotriz induzida entre as extremidades, então, das asas do avião. Só que essa força eletromotriz induzida vai ter um valor que vai ser muito baixo, em torno de 0,5 volts, e uma corrente elétrica só vai aparecer no momento que você ligar um fio condutor entre as extremidades das asas do avião. Então, é um efeito bastante imperceptível, mas ele acontece dependendo da situação que você tiver. Se o avião estiver se deslocando, por exemplo, nas proximidades dos polos da Terra,
você vai ter ali que a intensidade, as linhas do campo magnético são praticamente na vertical. Então vai acontecer essa redistribuição de cargas, força eletromotriz induzida, por exemplo, entre as extremidades das asas de um avião. Então agora nós veremos os geradores eletromagnéticos e corrente alternada. Uma importante aplicação que nós temos da indução eletromagnética são os geradores eletromagnéticos. A energia que nós temos, a tensão elétrica fornecida para nossas casas, geralmente está sendo produzida a partir de indução eletromagnética. Então, um exemplo de um gerador eletromagnético de corrente alternada seria um conjunto de espiras que gira em torno de um certo eixo, esse eixo perpendicular à direção formada por um campo magnético externo. Então, no momento em que vocês tiverem aquelas espiras representadas na figura girando em torno daquele eixo, o que acontece é que há uma variação de um fluxo de um campo magnético através delas. No momento que essas espiras elas estão colocadas na mesma direção do campo magnético, não há fluxo de campo através delas, porque as linhas simplesmente tangenciam essa espira, não a atravessando. E no momento que essa espira vira, a intensidade desse fluxo, esse fluxo está aumentando através delas. Então nós temos variação do fluxo de campo magnético através de uma espira fechada, portanto gerando corrente elétrica induzida nesse circuito. Nós teremos também que esse fluxo ele terá um sentido de crescimento, numa hora será um sentido, em outra hora o sentido será outro. Então o que vai acabar acontecendo é que a corrente elétrica induzida, produzida nessa situação, é uma corrente elétrica alternada, ou seja, que apresenta um sentido variável. É isso que acontece na tensão residencial que nós temos, que é uma corrente alternada, né? Essa intensidade varia 60 vezes por segundo a polaridade da tensão residencial que nós temos, justamente pelo fato de ser produzido através de espiras que estão girando em uma região onde existe um campo magnético. Um exemplo de produção desse tipo de corrente a partir desses geradores são os que acontecem em usinas hidrelétricas. As usinas hidrelétricas elas são constituídas de turbinas, ou seja, são bobinas como essas, que são postas a girar numa região onde existe campo magnético, fazendo com que o fluxo através dessas bobinas varie com o passar do tempo, gerando corrente elétrica induzida alternada. O que precisa ser feito lá na hidrelétrica, as quedas d'água, elas servem justamente para colocar esse circuito girando em torno de um eixo, ou seja, se movimentando dentro de uma região onde existe um campo magnético, para que aconteça uma variação do fluxo de campo através dessas espiras, propiciando então a produção de uma corrente elétrica induzida alternada nesses circuitos. Então agora a gente vai dar uma olhada no funcionamento dos transformadores. Um transformador ele é um dispositivo que funciona também baseado nos princípios da indução eletromagnética. O que nós temos aqui é um exemplo de um transformador, uma montagem de um transformador, que é basicamente constituído do seguinte: é um núcleo de ferro no qual estão enroladas duas bobinas de fio. O primeiro enrolamento é chamado de primário e o outro chamado de secundário. O primário ele é ligado através de um gerador de corrente alternada. No momento que você faz isso, você coloca esse primário ligado no gerador de corrente alternada, o que acontece é que no secundário acaba sendo acusada então uma tensão, ou seja, uma força eletromotriz induzida. Então o que acontece é que devido ao fato de ter uma corrente alternada naquele primário, a intensidade dessa corrente está variando com o passar do tempo. Portanto, essa corrente alternada no primário gera um campo magnético variável que vai acabar atravessando o secundário. Esse campo magnético variável ele se concentra naquele núcleo de ferro, passando todo ele então através do secundário. Então, no momento que esse fluxo de campo magnético através do secundário for variável, então vai acontecer que ele terá uma corrente elétrica induzida também, portanto, uma força eletromotriz induzida. Então, para que o transformador funcione, é necessário que ele seja colocado sempre com seu primário ligado numa fonte, num gerador de corrente alternada. Ou então numa fonte de corrente que seja contínua, só que com uma chave que liga e desliga alternadamente, fazendo com que a intensidade da corrente aumente e diminua, produzindo então um fluxo de campo magnético variável através do secundário, de tal forma então que ele possa produzir uma tensão induzida. A utilidade de um transformador é que ele é capaz de pegar uma certa tensão aplicada no primário e produzir uma tensão no secundário, que é uma tensão diferente. Ele é capaz de aumentar ou diminuir a tensão então que está sendo aplicada. Então o que você vai ter é que essa diferença de potencial que vai ser produzida no secundário vai acabar dependendo da relação entre os números de espiras no primário e no secundário. Então o que nós temos aqui é que a relação entre a tensão no primário e a tensão no secundário é igual à relação entre o número de espiras no primário e o número de espiras no secundário. Então, dependendo da relação que você quer fazer entre as tensões de entrada e de saída, é que você coloca a relação entre o número de espiras que há no primário e no secundário.
Uma outra coisa também que é importante, então a gente vê que a relação entre as intensidades de correntes será igual à relação inversa que existe entre o número de espiras, justamente porque corrente é inversamente proporcional com a tensão. Uma outra relação que aparece também é que as potências no primário e no secundário devem ser no máximo iguais. Para um transformador ideal sem dissipação de energia, o que acontece é que a potência elétrica produzida no secundário será no máximo igual à potência elétrica que está sendo produzida no primário. Então, essas potências sendo iguais, nós teremos então a relação entre as correntes e as tensões será dada pelo seguinte: a relação entre as tensões é igual ao inverso da relação entre as correntes. Se você igualar a expressão das potências, porque potência é igual a intensidade de corrente vezes tensão, você acaba chegando facilmente nessa expressão aqui. E por fim, então, nós temos um exemplo no qual eu estou querendo fazer então uma conversão. Eu quero usar um transformador, pegando um valor de tensão no primário de 110 volts, querendo transformar isso numa tensão de 220. Ou seja, o que está se querendo fazer aqui é dobrar a tensão no secundário em relação à tensão de entrada, que foi a tensão do primário. Então, aplicando nas nossas fórmulas, então a gente quer saber a relação entre o número de espiras no secundário e no primário para que essa dobra de tensão aconteça. Então, aplicando ali, nós colocamos então que a relação entre as tensões, ou seja, 110 por 220, é igual à relação entre o número de espiras. Então, nós chegamos à conclusão de que o número de espiras no secundário deve ser o dobro do número de espiras no primário. Justamente porque a relação entre as tensões é igual à relação entre o número de espiras. Se você quer dobrar a tensão, precisa dobrar o número de espiras e vice-versa. Então, a nossa dica de estudo para hoje seria vocês resolverem os exercícios que vocês têm na apostila, porque são bastante importantes para a fixação desses conceitos. E se vocês puderem também realizar experiências nas quais vocês tenham aí a montagem de uma bobina ligada em série com um galvanômetro, que vocês disponham também de um ímã, que vocês possam aproximar ou afastar dessa bobina, vocês vão perceber que o galvanômetro vai indicar, vai acusar a variação de uma corrente elétrica. Só que esse é um experimento um pouco complicado de fazer, conseguir esses materiais, mas fica a dica: se vocês conseguirem então uma bobina, um enrolamento, no qual vocês possam ligar um galvanômetro em série com ele, e um ímã. Vocês realizando a aproximação e o afastamento do ímã em relação a essa bobina, vocês vão ver que o galvanômetro vai acusar a presença de uma corrente elétrica. Bom, pessoal, por hoje era só. Espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula. O tema da aula de hoje foi indução eletromagnética. A indução eletromagnética, que é o surgimento de uma força eletromotriz induzida em um circuito a partir da variação do fluxo do campo magnético através deste. Estudamos a lei de Faraday. A lei de Faraday, que diz que a força eletromotriz induzida num circuito depende da taxa com a qual o fluxo do campo magnético está variando através deste. Aprendemos a lei de Lenz. A lei de Lenz, que diz que a força eletromotriz induzida, ela se opõe à variação do fluxo do campo magnético através dessa espira. E vimos os geradores eletromagnéticos e corrente alternada. Os geradores eletromagnéticos que produzem corrente alternada a partir da variação do fluxo do campo magnético através de uma espira em movimento em uma região onde existe um campo. Bons estudos! É importante que os alunos percebam que para acontecer uma força eletromotriz induzida em um circuito, é preciso que haja um fluxo de campo magnético variável através de um circuito como esse. Então é interessante demonstrar diversas situações para eles e pedir que eles identifiquem aonde que está acontecendo, para que eles percebam ou não se está acontecendo uma variação de fluxo de campo através. E aí existem diversos exercícios, né, em livros didáticos, que mostram situações nas quais o fluxo do campo pode estar variando ou não. Como, por exemplo, uma espira colocada em movimento num plano perpendicular a um campo magnético uniforme. É aquela situação em que acontece variação de fluxo, ou seja, força eletromotriz induzida,
apenas no momento em que a espira está entrando ou saindo da região onde existe esse campo. No momento em que a espira se movimenta lá no centro, onde o campo é uniforme, não acontece variação do fluxo. Então é importante que eles consigam identificar esse tipo de situações e também as aplicações práticas da força eletromotriz, como por exemplo os transformadores, né, que é um dos motivos pelos quais a corrente que nós temos na nossa residência é uma corrente alternada, pelo fato de que ela precisa ser transformada ao ser levada, por exemplo, das fontes, né, das usinas que geram essa tensão em valores muito elevados, e esses valores de tensão precisam ser transformados até chegar às nossas residências. Então essa é uma das importâncias da força eletromotriz induzida, que seria bastante interessante que os alunos percebessem.